Olá, sejam bem-vindos ao programa Poder e Política, aqui pela sua Foz TV. O entrevistado de hoje é o presidente do segundo Conselho Tutelar, Paulo Batista. Paulo, é um prazer recebê-lo em nosso programa. Boa noite, para nós também é uma oportunidade e desde já queremos agradecer por estar mostrando o trabalho do Conselho Tutelar. Paulo, na sua opinião, falando do Conselho Tutelar, assim, numa abrangência nacional, a população ainda permanece sem saber ao certo qual o papel dos conselheiros e a importância destes na proteção para as crianças e aos adolescentes? Nós percebemos que ainda existe uma forma de interpretar e enxergar o Conselho Tutelar como um órgão de coerção, um órgão de repressão e não raras vezes até como um órgão policial. Isso se deve aos aparatos legislativos que nós tínhamos antes da vinda do Estatuto da Criança e do Adolescente, que entendia a criança e o adolescente em situação de vulnerabilidade como um delinquente que precisava não de medidas de proteção, mas de ser retirado do convívio social. Muitas vezes, então, era visto como o poder de justiça e de polícia, e não de apoio, né? Isso, e não um órgão que está à disposição da comunidade, das pessoas, para dar proteção à criança e ao adolescente. Então, com a supressão do antigo Código de Menores de 1967, o Estatuto da Criança e do Adolescente, que veio no ano de 1990, trouxe essa nova imagem de um órgão de proteção. Então, o Conselho Tutelar, embora hoje já venha caminhando aí a uma longa data, é comum as pessoas ainda terem essa interpretação de que o Conselho Tutelar é um órgão de coerção, de repressão e que atua como um órgão policial, sendo requisitado em algumas situações para poder colocar medo, para intimidar, para ameaçar, de um extremo ao outro, a própria criança ou os próprios pais. Antes dos conselhos, as questões relacionadas às crianças e os adolescentes, eles desaguavam nas antigas varas de menores, acumulando funções também diversas, né? Isso, era o juizado de menores que atendia essas situações. Então, uma situação de uma criança que fosse encontrada numa situação de exploração de trabalho infantil, num semáforo, numa situação de mendigância, ela não era aplicada uma medida de proteção a ela, mas ela era recolhida daquela situação e colocada em uma das tantas casas que nós tínhamos aí no país para tentar fazer com que essa criança não voltasse mais às ruas. Qual o papel do Conselho Tutelar? O papel do Conselho Tutelar ele está elencado no artigo 136 do Estatuto da Criança e do Adolescente, que tem como prioridade funcional a efetivação dos direitos e garantias das crianças e dos adolescentes, que não raras vezes são violados por aqueles que deveriam dar a garantia dos direitos. Por aqueles que deveriam zelar pela pela sua proteção, pela sua segurança, pela sua efetivação e permanência na instituição escolar e assim por diante, dentro de outros meios que a criança ou adolescente precisa para o seu desenvolvimento. Quer dizer, o órgão ele foi provido de leis, né, de ferramentas hábeis, e que esses mecanismos deram força para o Conselho agir, é isso, né? Isso, o Conselho Tutelar hoje, ele tem força nas suas decisões, inclusive as deliberações do Conselho Tutelar que não são justificadas ou não atendimento, cabe representação à autoridade judiciária. Então, quando o Conselho Tutelar atua fazendo uma requisição, emitindo um termo de responsabilidade, um termo de advertência, a sua finalidade ela tem força e caso não seja cumprida, é cabível aí o ensejo de encaminhamento para a autoridade judiciária. Quais os casos que podem e devem ser encaminhados para o Conselho Tutelar? Isso é importante nós deixarmos bem detalhado qual é a função e quais são os casos, que nós percebemos ainda que a população, em algumas situações, ela acaba até mesmo não tendo esse entendimento. Como eu posso usar o Conselho Tutelar, quando eu posso acionar o Conselho Tutelar. Então vamos por partes para nós interpretarmos um pouco melhor a função do Conselho. Por exemplo, uma situação onde está ocorrendo uma festa, geralmente finais de semana. Não raras vezes a população liga para o Conselho Tutelar fazer esse atendimento.
Então, quando se trata de festa, é uma situação de perturbação de sossego. Então, é um caso que precisa ser direcionado para os órgãos de segurança pública, guarda municipal ou polícia militar. Chegando ao local e identificando que existe a presença de criança e adolescente naquele local que estão em situação de risco, o próprio órgão policial aciona o conselho tutelar para que o conselho vá aplicar as medidas de proteção para essa criança ou esse adolescente que esteja numa suposta situação de risco. Em casos que o conselho tutelar é acionado imediatamente, seria discriminação, exploração, negligência dos pais, isso? Isso, uma situação que a criança esteja em risco iminente e a pessoa que observou, então, imediatamente liga para o conselho tutelar que ele vai fazer o deslocamento ou via plantão ou atendimento em sede para observar e analisar qual é o risco que essa criança está sofrendo e aplicar a medida de proteção. Uma situação de exploração de trabalho infantil. É aqueles casos que nós temos de crianças que estão nos semáforos, enquanto as mães ficam embaixo das árvores, esperando que elas vão vender o doce, a bala, ou até pedir dinheiro nos veículos para os motoristas do semáforo. Então, olha, é uma situação de risco. A criança ela pode ser atropelada, essa criança ela pode ser vítima psicológica de um distúrbio, porque ela está sendo coagida a ir pedir aquele dinheiro, porque se ela não pedir, ela apanha, ela é espancada pela própria mãe, pelo próprio pai. Então, é uma ação de uma atuação imediata do conselho tutelar. Nós temos situações também de maus tratos. E aqui também vale a gente deixar bem claro para a população que está nos assistindo, uma situação de briga numa residência. Uma pessoa adulta está batendo num adolescente, está espancando um adolescente. Então, o primeiro órgão a ser acionado, novamente, é o órgão de segurança, porque o conselho tutelar não pode se deslocar para fazer um primeiro atendimento, considerando que os ânimos estão exaltados, e o próprio conselheiro pode estar entrando em risco, como nós temos casos de conselheiro que foram até vítimas de homicídio fazendo um atendimento dessa forma. Porque não agiu dessa maneira. Não agiu dessa maneira. Diretamente foi fazer o primeiro atendimento. Então, uma situação onde um adulto está batendo num adolescente, está batendo numa criança, está fazendo essa criança sofrer violência, o órgão policial deve ser acionado, a polícia faz o primeiro atendimento, e aí, identificando realmente que houve agressão, eles tomam providência contra o agressor e o conselho terá chamado pelo próprio órgão policial para aplicar a medida de proteção aí para a criança. Das atribuições, uma delas é que o órgão pode requisitar inúmeros serviços. Vamos dar exemplos aqui. No caso da saúde, o conselho ele pode requisitar um atendimento urgente de uma criança, é isso? Isso, o conselho tutelar ele requisita serviço. Isso é importante que a população tenha conhecimento, ele não executa o serviço, ele requisita. Então nós temos aí a rede de proteção instalada no município, que está atenta para receber as requisições do conselho tutelar, para que então eles façam os procedimentos cabíveis para que cesse aquela violação de direito. Uma situação da saúde, como você disse. Uma criança que não tem condições, a família, de arcar com as despesas da medicação para sua recuperação. E ela não consegue pelos meios públicos disponíveis. Então ela procura o conselho tutelar e o conselho tutelar vai estar analisando a situação e, se for necessário, requerer da instância municipal, estadual ou federal essa medicação, esse tratamento para que essa criança se recupere. Inclusive isso é elencado no Estatuto da Criança e do Adolescente. No caso da educação? A educação também, é uma vaga em escola municipal, escola estadual, educação infantil, ao qual o pai e a mãe não encontrem a vaga disponível, ela pode procurar o conselho tutelar, seja no âmbito estadual, será encaminhado para o Núcleo Regional de Educação, municipal para a Secretaria Municipal de Educação, como também a educação infantil. Quer dizer, o órgão ele vai dar uma celeridade em todo esse processo, né? Isso, e apoia essa família. Isso, e é importante a gente deixar bem claro para as famílias, as pessoas que estão nos assistindo, que não adianta ela reclamar para o vizinho, ela ficar nervosa, ficar revoltada porque não achou uma vaga numa creche, na escola, sendo que o órgão que é de competência de ajudá-la nessa situação não tem conhecimento. Então nós pedimos aí aos pais, às mães, às pessoas que estão nos assistindo, e quando ela não encontra uma vaga na creche no bairro onde ela mora, na escola no bairro onde ela mora, que ela procure o conselho tutelar. O conselho tutelar vai de imediato arrumar essa vaga? Não. O conselho tutelar vai fazer uma requisição para a Secretaria de Educação, para o Núcleo Regional de Ensino,
e aí eles vão ter que documentar a justificativa do não atendimento. Aí esse documento nos dá dados de que naquela região, naquela escola, naquela creche, há um represamento de vagas e há uma necessidade de abrir novas vagas para atender toda a demanda daquela região. Certo. Eu quero entender melhor. Assim que vocês recebem, por exemplo, uma denúncia de violação de qualquer direito de uma criança ou adolescente, o Conselho, ele, como um todo, ele passa a acompanhar o caso e define a melhor maneira de resolver o problema. Vocês têm aparatos de quem, e caso vocês não consigam resolver o problema, então para quem vocês recorrem? Então, nós temos no município hoje, como eu disse anteriormente, uma rede de proteção à criança e ao adolescente. Então, o Conselho Tutelar recebeu o atendimento, ele encaminha para essa rede e aí requer essa rede relatórios do atendimento que foram realizados, até para ele ter um acompanhamento do que foi aplicado, do que está acontecendo, como está aquela criança, se ela saiu da situação de vulnerabilidade, de risco. E ele trabalha concomitante às outras secretarias? As outras secretarias, Secretaria de Educação, de Assistência Social, Secretaria do Meio Ambiente, Secretaria da Saúde, e temos também aí no município as entidades que são entidades subvencionadas pelo município para estar atendendo. Caso de abrigamento, uma situação de uma criança que não tem o pai, não tem a mãe, não tem um parente, a última medida, o último recurso é abrigar. Nós temos a disponibilidade de algumas entidades para poder estar fazendo esse tipo de atendimento e acompanhamos por meio dos relatórios que são encaminhados para o Conselho Tutelar. Caso vocês não consigam resolver o problema, isso é encaminhado ao Ministério Público? Isso. Caso nós temos uma negativa, e aí podemos utilizar até mesmo o exemplo que eu dei de uma vaga na creche, que é um gargalo hoje no município, nós encaminhamos, recebemos a negativa, nós encaminhamos para o Ministério Público para que ele tenha um dado em mãos de que precisa requisitar então do município. Aí o Ministério Público, identificando que há uma necessidade, uma demanda que não está sendo atendida em determinada área, que a criança ou adolescente está com o direito violado, o próprio Ministério Público vai requerer da gestão municipal que ela venha atender, não de forma parcial, mas total, para que seja cessado aquele direito violado à criança e ao adolescente. Pela primeira vez no ano passado, o município, os conselheiros eles foram eleitos em voto aberto. Foz do Iguaçu hoje conta com quantos conselheiros? Hoje nós temos 10 conselheiros, 5 atendendo o Conselho Tutelar já existente em operação e 5 que estão atendendo o segundo Conselho Tutelar, que iniciou as suas atividades no dia 18 de fevereiro desse ano. O pleito, que foi opcional, né, ele teve 14 mil eleitores. Surpreendeu você, Paulo, essa adesão? Na verdade, surpreendeu, né? Acho que não só a mim, mas também a comissão eleitoral e as demais pessoas envolvidas e interessadas no assunto, porque se tratar de uma primeira eleição, nós entendíamos de que as pessoas não iriam dar tanta importância, até porque muitas não têm nem conhecimento do próprio trabalho do Conselho Tutelar. E por se tratar de uma eleição facultativa, ou seja, a pessoa não tem a obrigação de votar, imaginávamos que não ia despertar nela o interesse de sair da sua residência num dia de domingo para ir votar num conselheiro tutelar. Então nós nos surpreendemos, tanto que as eleições em algumas escolas não estavam preparadas para poder receber essa demanda que veio de uma forma inesperada e acabamos tivendo alguns problemas de ordem técnica, mas que não interferiu em nenhum momento no resultado das eleições. Nós encerramos aqui o nosso primeiro bloco, voltamos com o programa Poder e Política logo após um rápido intervalo e você fique conosco. UDC e Fundação Getúlio Vargas oportunizam novos cursos MBA para Foz do Iguaçu e região. MBA em Gestão Empresarial, MBA em Gerenciamento de Projetos, MBA em Marketing com ênfase em Vendas, MBA em Gestão de Pessoas, MBA em Gestão Financeira e Controladoria e Auditoria. Deixe o MBA que é referência falar por você. Informações na UDC Monjolo, 3520-1900 ou pelo site www.udc.edu.br/FGV. UDC, formando líderes. Com a experiência de quase uma década, os profissionais da RB vão assessorar a comissão de formatura em todos os detalhes. A contratação do buffet,
a escolha do salão, decoração, impressão de convites, as becas, as atrações artísticas e até os seguranças. Tudo para que a sua festa de formatura saia da maneira como você e seus colegas sempre sonharam. Afinal, vocês merecem. RB Formaturas, a imagem da sua emoção. O álcool não é droga. O álcool vicia e altera o estado mental de quem bebe. Provoca doenças, acidentes, brigas e mortes violentas. Se você conhece alguém que precisa de ajuda para livrar-se do alcoolismo, procure a Associação de Abstêmios de Foz do Iguaçu. É de graça. Reuniões abertas a toda a família há 26 anos, 3 vezes por semana. Apoio Foz TV, Amor à Cidade. Estamos de volta com o programa Poder e Política, tendo como entrevistado de hoje o presidente do 2º Conselho Tutelar, Paulo Batista. Paulo, atualmente a cidade conta com o 2º Conselho, o qual você é presidente e que foi implantado em fevereiro deste ano. Isso, no dia 18 de fevereiro do ano de 2013. Tratava-se de uma reivindicação antiga, né? Isso, era já um pedido da própria população devido a necessidade de ter mais conselheiros para poder atender o município, considerando que hoje, embora nós tenhamos a divisão, nós temos aproximadamente 300, 400 bairros que são atendidos, 145 pelo Conselho Tutelar 2 e 165 pelo Conselho Tutelar 1. Então nós já estamos aí nos aproximando de uma necessidade iminente de se começar já a pensar no terceiro conselho tutelar. É um conselho para cada 100 mil habitantes? Isso, a legislação pede um conselho para cada 100 mil habitantes. Como nós já estamos aí com um número aproximado de 260, 270 mil habitantes no município, nós já temos aí uma demanda de 60 mil que já não estão dentro desse quadro de 100 mil que são atendidos pelos 2 conselhos. O mandato é de 3 anos. Isso atualmente, a legislação pedia um mandato de 3 anos, mas há uma lei nova do ano de 2012, do mês de julho, prorrogou esse mandato para um mandato de 4 anos. Qual é a sua opinião a respeito dessa mudança? Eu acredito que seja importante, porque o conselheiro tutelar vai disponibilizar em um tempo maior para poder dar sequência nos atendimentos. Porque se nós formos fazer um mandato de 3 anos, esse mandato ele acaba, num determinado momento, tendo o atendimento parado. Entra um novo conselheiro, o caso às vezes está numa situação onde ele não vai conseguir localizar, identificar e dar continuidade naquele andamento. Ele pode ser reeleito? Ele pode ser reeleito por mais um mandato. São um mandato e uma recondução. São 2 mandatos totalizando aí o tempo de atuação de cada conselheiro tutelar. Existem exigências para o candidato ao conselho tutelar? Eu falo isso, por exemplo, em Cascavel, há necessidade de se ter residência fixa, o cidadão voltar no município e ainda ter o ensino superior completo. Isso, nós temos na legislação a resolução 139 do CONAN, que é o Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, e também temos a Lei Municipal 3.998/12 do município de Foz do Iguaçu, que aí elenca ali os requisitos para que o conselheiro possa estar sendo efetivado na função. Entre elas, a residência no município num período de 2 anos, residência fixa. A escolaridade não é exigido o ensino superior, mas o ensino médio. Porém, também há um requisito que é passar por uma prova de legislação que contém 50 questões do aparato legislativo que atende criança e adolescente. Uhum. E são realizadas captações para assumir o cargo? Quer dizer, são realizadas captações antes de assumir o cargo e também depois, né? E são realizadas antes de o conselheiro assumir. É feito um estágio também com os conselheiros para que eles possam ir se adaptando à sua função no conselho tutelar. E a capacitação do conselho tutelar ela é permanente. Ele precisa estar sempre atualizado. Como a legislação ela está sempre sendo renovada, atualizada, da mesma forma ele também precisa acompanhar esse processo da legislação que muda com frequência no nosso país. A função ela requer uma dedicação exclusiva? Isso, ela requer uma dedicação exclusiva. O conselheiro tutelar não pode exercer outra função além do ofício no conselho tutelar.
embora ele não receba gratificação pelo regime de dedicação exclusiva, mas ele precisa se dedicar exclusivamente à função de conselheiro tutelar. E o conselho, eles funcionam 24 horas? Isso. Segunda a segunda, ininterrupto? Isso, segunda a sexta, o atendimento na sede das 8 da manhã às Horário 12 horas comercial. e das 14 às 18. E aí os plantões que funcionam nos sábados, domingos e feriados 24 horas por dia. Quais as regiões de abrangência do Conselho Tutelar 2? O Conselho Tutelar 2 ele atende numa linha imaginária da BR-277, sentido Ponte da Amizade, que atende os bairros da Grande Três Lagoas, Jardim Petrópolis, KLP, aquela região, Tudo que fica a Vila A. à direita? A direita da BR-277 compreende atendimento. E temos o Jardim América também, que compreende uma linha imaginária que pegamos devido à divisão por número de bairros. O Conselho Tutelar acabou pegando também, que é o único bairro da BR-277, lado esquerdo, né? Vocês estão hoje com 145 bairros? 145 bairros o Conselho Tutelar 2 atende. Né? Isso, e considerando os bairros que nós atendemos hoje, devido à migração de pessoas de outros bairros que foram sendo agrupados em mesmos bairros, esse serviço, atendimento, ele acaba aumentando, devido sendo considerado a situação socioeconômica dessas pessoas que foram agrupadas numa mesma localidade. Onde funcionará a nova sede? A nova sede ela vai estar situada na rua Belo Horizonte, sem número, mas é ali no antigo posto de saúde da KLP. Então nós temos ali já o posto de saúde novo, que fica em frente à sede, uma creche aos fundos, e agora a nova sede do Conselho Tutelar, que irá iniciar o atendimento ainda no mês de agosto. Está passando por reformas, ampliações, é isso? Isso, ela passou por uma reforma e foi adequada ao atendimento do Conselho Tutelar, considerando que há uma necessidade de espaço físico que comporta os atendimentos. Por se tratar de atendimento a crianças e adolescentes, os atendimentos eles precisam ser sigilosos. Então, cada conselheiro precisa da sua sala individual para poder fazer esse atendimento. 5 salas para atendimento dos conselheiros, temos uma sala de espera, 2 salas para arquivo, um arquivo geral e um arquivo morto, e uma sala para recepção e uma sala para o servidor público que trabalha no administrativo do Conselho Tutelar. Como estão as condições hoje de trabalho de vocês? Hoje nós estamos aí na expectativa de uma adequação melhor para podermos dar um atendimento de maior qualidade à população. Nós estamos, embora hoje com 2 conselhos tutelares no município, mas a estrutura é de um conselho apenas. Nós temos 2 veículos em operação que atendem os 2 plantões e nos foi disponibilizado 2 outros veículos de secretarias, foram remanejados, mas porém que as condições de manutenção não estão ainda adequadas para que seja o atendimento. Mas parece que vocês vão perfeito. receber mais veículos, é isso, né? Isso, nós temos aí 2 veículos que estão para serem enviados do governo federal e 2 do governo estadual. Então nós vamos ter 2 veículos novos para o Conselho Tutelar 1 e 2 para o Conselho Tutelar 2. Quais as principais demandas, Paulo? Hoje nós temos aí um gargalo de atendimento que é a educação infantil. Então o município está com um represamento de vagas, há muitas crianças aguardando serem chamadas, serem convocadas, e até mesmo por corte na idade que houve, na mudança de gestão, que acabou alterando a posição das filas, a localização, as pessoas ficaram um pouco perdidas, achando que haviam sido prejudicadas, passadas para trás, mas é que houve uma alteração no sistema de idade para que pudessem atender as crianças. Então o nosso gargalo hoje é a educação infantil. Há uma necessidade com urgência de se adequar às creches que já estão construídas e não estão equipadas para esse atendimento, até pelo fato de que muitas já estão sendo depredadas e sendo utilizadas por pessoas para o uso de drogas no interior delas. Então, quando for utilizar, adequar esse espaço, só vai ter que passar por uma reforma para poder atender crianças. A drogadição é o maior desafio dos conselhos tutelares? Isso, acompanhada aí dessa necessidade de vagas nos centros de educação infantil, também a necessidade de acompanhamento a crianças e adolescentes. Crianças por quê? Hoje nós temos situações de crianças de 8, 9, 10 anos que já estão envolvidas no meio da drogadição. Então, é uma procura muito grande, mães, famílias que
entram em desespero, não sabem a quem recorrer, não sabem o que fazer, quando se deparam com essa situação do filho na droga, no crack e no próprio álcool também, que acaba gerando dentro daquela família uma situação de que acaba colocando aquela criança, aquele adolescente em risco. Qual a atuação do Conselho junto a bares, boates e casas de shows? É uma atuação forte? Vocês trabalham junto a quem? Hoje o Conselho Tutelar tem desempenhado essa função em ações de rotinas preventivas e também em ações organizadas junto aos demais órgãos de proteção, incluindo os órgãos de segurança pública, que realizam as operações, e o Conselho Tutelar acompanha para dar esse suporte caso haja uma necessidade de intervenção à criança e adolescente. Inclusive hoje, nesse momento, está acontecendo uma operação no município de Foz do Iguaçu, que o Conselho Tutelar está participando, junto com os órgãos de segurança, fiscalizando os comércios que fazem a venda de bebida alcoólica, do narguile e de cigarros, para que sejam orientados. Nós temos a lei municipal, né, proibindo o uso de menores, né, 18 anos. Isso, nós temos uma lei municipal do ano de 2012 que proíbe o uso de narguile para menores de 18 anos em lugares públicos. E essa lei entende que o local público é o local como praças e também locais onde se concentre um grande número de pessoas. Um relato típico nosso é o Gramadão da Vila A, é o final da Avenida Paraná, próximo nos fundos da Unioeste, é a Prainha de Três Lagoas, e também as famosas festas que são organizadas em chácaras um pouco mais retiradas, mas que ali os adolescentes e não raras vezes crianças também acabam fazendo uso do narguile. E aí os adultos que estão junto, eles são... Os adultos, eles, no momento da abordagem, identificando que um adulto está fazendo uso em companhia de adolescente, junto com o órgão policial. É feita pelo órgão policial a prisão desse adulto. Se for uma situação de festa, numa chácara, a pessoa que promoveu a festa, que organizou a festa, ela acaba sendo presa pelo órgão policial, e o Conselho Tutelar aplica as medidas de proteção à criança ou adolescente que se encontra e encaminha aos pais sob termo de responsabilidade e advertência aos pais. Não raro, era comum ver até bares, né, fazendo uso do arguile e adolescentes usando, né? Isso, com essa lei, isso acabou sendo inibido, porque o proprietário do comércio onde for identificado esse adolescente fazendo uso, ele é preso e multado, e tendo uma reincidência, o estabelecimento é fechado. É difícil coibir a prática de crianças nos semáforos, né? E quando elas acontecem com crianças de pais vizinhos, vocês podem interferir? Tem alguma coisa alguma providência que vocês possam tomar? Nós temos as providências que são adotadas, porém são providências que nos levam a somente enxugar o gelo, porque nós tomamos essa criança, nós encaminhamos ela para o consulado, seja do Paraguai ou da Argentina, no município de Foz do Iguaçu, e elas são remetidas ao seu país de origem, porém, devido à ausência de uma fiscalização adequada na Ponte da Amizade, essas crianças, no outro dia, elas acabam voltando para o município e permanecendo no mesmo local. O Conselho Tutelar é acionado, o CREAS é acionado, os assistentes sociais vão lá, o Conselho Tutelar vão lá, aplicam as medidas, façam o encaminhamento, mas elas acabam retornando novamente. Não há um diálogo entre vocês, Paraguai, Argentina? Esse diálogo não existe? Nós estamos iniciando aí uma aproximação com as autoridades do Paraguai e da Argentina para que possamos inibir a entrada dessas crianças e adolescentes. No dia 18 de maio, o Conselho Tutelar realizou uma fiscalização na Ponte da Amizade. E era elevado o número de pais que vinham com crianças sem documentos e tentavam atravessar a fronteira. Naquele dia não atravessaram, o Conselho Tutelar estava lá, porém no outro dia a ausência do Conselho Tutelar e a ausência de um aparato policial suficiente para poder realizar essa fiscalização, acaba novamente abrindo as fronteiras para entrada e saída de crianças e adolescentes. Raramente eu vejo crianças brasileiras nos semáforos, mas mesmo são paraguaios e indígenas. Argentinos nós temos um número reduzido, porque a fiscalização na Ponte Internacional da Fraternidade ela é mais rígida. Então nós temos muito raros casos que envolvem crianças argentinas.
A campanha de enfrentamento à violência contra crianças e adolescentes em Foz do Iguaçu conta hoje com um plano municipal permanente. E para que serve esse plano? Isso, nós temos um pacto que foi firmado no dia 18 de maio na praça do Colégio Bartolomeu Mitre, onde a gestão municipal, junto com o Conselho Tutelar, Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, a Rede Proteger e demais órgãos da Rede de Proteção à Criança e ao Adolescente do Foz do Iguaçu, assumiu esse compromisso de estar dando prioridade, fazendo campanhas permanentes. A Vara da Infância, o Ministério Público também atua nos ajudando com palestras junto à Secretaria de Educação Estadual, Municipal, e também as campanhas que são realizadas pela Secretaria de Assistência Social, que são a campanha visual nos ônibus, fazendo com que as pessoas sejam levadas a se conscientizar da importância da denúncia. E é importante as pessoas que nos assistem nesse momento saber de que quando ela faz uma denúncia, o nome dela fica no anonimato, ela não precisa se identificar, ela não precisa dizer onde ela mora, o que ela precisa fazer é só nos passar as informações, o endereço, e aí nós vamos estar entrando em ação para poder fazer com que essa criança seja... de conscientização realmente, né? Como é para você, que é pai de família, enfrentar casos complexos e tormentosos no que diz respeito à violência, abuso e exploração sexual? Nós nos deparamos com situações. Eu sou pai de 4 filhos e sabemos que hoje, embora a família tente dar uma educação adequada, chega um momento que ele vai para a escola, que ele acaba tendo um conhecimento num outro grupo de amizades e ali ele vai sendo formado também a sua opinião. E o pai e a mãe precisam estar atentos. Considerando a situação de violência hoje no nosso município, nós vemos que reduziu o número até mesmo de homicídios entre adolescentes devido às campanhas dos órgãos de segurança pública. Porém, essa situação ainda ela permanece. E nós, em muitas situações como conselheiro, nos deparamos com situações que somente estando naquele local para se imaginar que aquilo existe. Porém, nós temos que atuar com profissionalismo, não deixar naquele momento que a emoção, o sentimento tome conta, para que o adolescente e a criança possa ter um atendimento de qualidade e seja tirada daquela situação de vulnerabilidade que ela se encontra. Nós estamos terminando nosso programa, gostaria que você deixasse uma última consideração. Na sua opinião, a violência contra a criança e o adolescente é uma epidemia silenciosa? Eu acredito que sim, porque na verdade, até como está sendo utilizado o lema para essa campanha, criança que sofre violência não fala, às vezes acaba sendo silenciosa essa agressão, essa violência no campo da exploração sexual, porque muitas vezes aquela adolescente, aquela criança que sofre violência, a família acaba sendo beneficiada pelo agressor, que paga uma conta de luz, uma conta de água, que ajuda na mercadoria. Exatamente. Então, a intrafamiliar e a extrafamiliar. Porém, em todos os casos, as situações elas acabam levando ao silêncio, tanto da parte da mãe, do pai, da própria vítima, e aí acaba dificultando a ação do Conselho Tutelar dos demais órgãos para tirar aquela criança, aquele adolescente daquela situação. Mas eu acredito que essa campanha que está sendo realizada, ela já está trazendo resultados, as pessoas estão denunciando, estamos conseguindo tirar um número maior de crianças e adolescentes dessa situação de abuso, de exploração, de violência, de maus tratos e tantas outras formas de violação de direitos a elas. Bom, eu quero agradecer a sua presença, Paulo, que vocês, conselheiros, que são porta-vozes, continuam sendo porta-vozes de muitas crianças e adolescentes nas suas comunidades, fazendo o papel de orientadores e mediadores de conflitos. Nós agradecemos a oportunidade e deixamos o nosso telefone, caso alguém que esteja nos assistindo em um determinado momento precise acionar o Conselho Tutelar, já tem o número em mãos. Então, o Conselho Tutelar, o atendimento na nossa sede pode ser feito pelo 3523-0023. O plantão do Conselho Tutelar 1 pode ser feito pelo telefone 9921-7576. E o plantão do Conselho Tutelar 2 pode ser realizado pelo telefone 9997-4114. O programa Poder e Política fica por aqui. Eu agradeço a sua companhia, um forte abraço e até a próxima.
Colégio Dinâmica, educando